dias, mas agora já vai aquecer. Como disse um amigo uma vez, há duas coisas que me aquecem. A minha esposa, é claro, não é? Sempre. E o Espírito Santo de Deus. Sempre está a trazer-nos calor. E já tivemos uma boa dose já hoje pela manhã. Obrigado pelos que participaram já até aqui. E toda a glória a Deus daquilo que Ele já tem feito no nosso meio hoje. E realmente é um prazer poder estar de volta aqui a este lugar. Já fazem alguns anitos. Mas a última, nesta igreja, tu não estavas. Estavas de férias, então por isso faz mais tempo. Estava justamente a cobrir-te as férias, estás a ver? Então lá está, somos um corpo e assim a gente se ajuda mutuamente, não é? E graças a Deus, mas temos tido realmente algumas experiências boas e as más nós não contamos porque essas são as nossas falhas. As boas são as que Deus faz, não é? Mas Deus tem nos levado para lá e para cá e tem preparado o nosso coração de várias formas e dado-nos muitas experiências e temos sempre o prazer de partilhá-las. As experiências e o que temos aprendido com os irmãos e com todos. Tem um texto para hoje, queria começar lendo o texto, inicialmente. Não sei, meteram ali o que é o nosso tema. O tema demorou para sair, mas saiu, não é? Eu gosto muito de ditados. Ditados muitas vezes empurram-nos ou para aqui ou para ali, não é? E eu acho que nós conhecemos a base deste que está mais ou menos ali, que deu-nos tema para hoje, não é? Não deixe para amanhã o que podes fazer hoje, não é? Basicamente, invertendo algumas coisas, não deixes para amanhã o que podes ser hoje, ou o que Deus quer que tu sejas hoje. A partir disso, queremos começar a pensar e ver o que a palavra de Deus, então, nos exorta, nos ensina e nos orienta, então, para sermos. É esta a ideia. Abram lá junto comigo, em Hebreus, capítulo 3. Eu vou ler o capítulo todo, vamos usar ali alguns textos. Porque este texto, para mim, este capítulo de Hebreus, eu e a Márcia temos uma história com ele. Acompanhou-nos durante 2 anos, ainda quando estávamos na época do seminário, ainda no Instituto Bíblico a estudar. E domingo sim, domingo não, a cada 15 dias nós ouvimos uma mensagem especificamente sobre este capítulo. Que era o diretor da nossa faculdade lá no Brasil, que viajávamos com ele, ele pregava nas igrejas, nós o acompanhávamos, e era sempre um homem de Deus, um exemplo enorme. O Otto com certeza o conhece, Harry Jansen, não é? É lá da tua terra, pois, teu primo, exatamente, exatamente. E falava muito deste texto, então é um texto que tem também uma história conosco no passado. Eu leio na NVI, nova versão internacional, eu acho que vai ser diferente daquilo que vão pôr ali, mas eu gosto dessa versão e traz-nos aqui algumas questões. Então, mas a palavra, o conteúdo de Deus é sempre o mesmo. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros,
todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até ao fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Segue adiante, vamos parar por aqui até o 15, é o suficiente. Depois ele só diz quem foram os que endureceram o coração naquela altura, o povo de Deus. Sabemos da história, Moisés já tinha tirado o povo do Egito, eram para ter entrado na terra prometida, não entraram, vaguearam pelo deserto 40 anos e Deus, dia após dia, fazia o quê? Milagres. E outra vez estiveram à porta e ainda duvidarem, pois esta atitude realmente era o que estava no meio do povo. E isto, por vezes, é uma atitude que nos invade, que nos domina, que nos controla. E nós acabamos por ficar em dúvidas, não é? Acabamos por ficar em situações complicadas. Então, aqui este é um pequeno contexto aqui dessa questão do escritor aos Hebreus, não é? Sabemos que toda vez que um texto começa com a palavra portanto, está a explicar alguma coisa, ou está a trazer uma conclusão de alguma coisa, alguma defesa que fez anteriormente, e este é o caso, não é? Havia ainda entre os hebreus convertidos a dúvida, quem é maior, Jesus ou Moisés? Não é? Eles sempre olhavam para Moisés, o grande Moisés, tudo bem. Então, o escritor à carta aos hebreus estava aqui a defender, no capítulo 1 e 2, se lerem em casa depois vão ver essa questão que ele estava a dizer. Jesus sempre maior que Moisés. E aqui o texto, ele enfatiza isso também, não é? E diz, meus queridos, não há maior do que Jesus. Não é? Não há por que vivermos outra regra ou outra lei. Mas isto é mesmo só para tentar concluir. E nesta conclusão que ele traz para nós, no capítulo 3, ele posiciona-nos diretamente numa maneira de viver. Uma questão que é crucial para a nossa vida. Ele leva-nos a entender o que para mim é um fundamento do crescimento e da permanência da igreja neste mundo, nesta era, em qualquer situação, que é a identidade do povo de Deus. Ele trata muito diretamente, não é? Com outros textos, mas a identidade da igreja de Cristo. Se não há identificação com o que Cristo é, com a mensagem de Cristo, a igreja não permanece. Nós não permanecemos sequer. Vamos ter muitas dificuldades. E é isso que ele está a dizer aqui. Ele... Na versão da NVI que eu estava a ler, ele diz, coloca o título antes do texto, a partir do versículo 7, ele diz que é a advertência contra a incredulidade. Mas a incredulidade é a dúvida é a falta de identidade, é a falta de uma identificação verdadeira com aquela mensagem, com aquele povo, com aquele ensinamento, não é? E isto muitas vezes faz com que fiquemos fracos, com que vacilemos, não é? E leva-nos, então, justamente a uma pergunta. Há várias perguntas, mas há uma pergunta que nos orienta e podemos tirar de dentro deste texto respostas muito diretas e concretas que nós podemos viver e basear a nossa vida sobre isso. Quem sou eu? Quem és tu? Quem somos nós? Falando um bocadinho de identidade. Quem somos nós? O que dizem os outros que nós somos? Não é? Lembra, Jesus falava sempre disso. Não é? Tu és o mestre, não sei o quê. Então, quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus fez essa pergunta. Então, é uma pergunta válida para nós também. Não é? Quem sou eu? Quem és tu? Pensa um bocadinho. Diante disso que nós estamos a ver, diante do que acabamos de ler, não é? Quem sou eu? Nós temos aqui neste capítulo respostas claras, diretas e que nos posicionam muito claramente do que nós podemos fazer. Por exemplo, ela diz, já no princípio, não é? A quem escreveu a carta. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado. Quem sou eu? Eu sou um santo irmão,
participo do chamado celestial. Qual é o chamado celestial? Que ele está a se referir aqui é justamente sobre o que ele vinha falar, de qual pessoa ele vinha falar desde o capítulo 1? Jesus Cristo. Deste chamado celestial. Eu sou participante do chamado celestial de Jesus Cristo. Já nos dá uma identificação, já não? Já nos coloca num lugar onde nós podemos já dizer para qualquer pessoa, eu sou isto aqui. Não é? Às vezes perguntam-nos, não sei se algum de vocês já foram confrontados com essa pergunta, mas vocês são o quê? Crentes ou o quê? Não é? E a resposta qual é? Sou mais ou menos uma coisa assim, não é? Por vezes evasiva, por vezes não tão convicta, não é? Mas nós às vezes tentamos assim contrabalancear para não chocar as pessoas, para não ofender ninguém. Somos pouca coisa participantes do chamado celestial. Isto não é pouco. Isto não é pequeno. Isto tem impacto eterno. Porque Jesus veio à Terra e tem um impacto eterno. Ou seja, se somos participantes disto, o que fazemos, o que somos, há também impacto eterno. Não só no hoje. E não só na nossa vida. De todas as pessoas ao redor. Interessante. Mais um bocadinho à frente, ele coloca-nos uma outra visão, uma outra imagem, não é? E ele fala que nós somos casa de Deus, certo? Jesus está sobre a casa, e a casa somos nós. Nós somos a casa de Deus. Também não é qualquer coisa. Somos a habitação de Deus. Não é? O Espírito Santo habita em nós. Se formos discorrer sobre isto, vamos chegar a lugares de realmente grande importância. Quem sou eu? Quem és tu? Já temos duas respostas impactantes. Em Cristo, somos santos irmãos participantes do chamado celestial. Em Cristo, somos casa, habitação do Deus verdadeiro, aquele que criou o universo. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um ser ou qualquer coisa que exista. O Criador do universo. E nós somos isto. Não podemos diminuir. Não é? Nós normalmente tentamos avaliar a que nível levamos a fasquia. Não é? Eu sou daqueles que levam sempre ao máximo. A fasquia nunca é baixa aqui cá comigo. Eu quero sempre ver o máximo. Porque nós vivemos à base da força e do poder de um Deus tão grande e tão maravilhoso como este, que é o Criador do mundo. Não podemos andar com a fasquia cá embaixo. Não somos qualquer coisa. Não é? Mais para frente, depois lá no versículo, acho que o 14, 15, ele ainda diz que somos participantes de Cristo, do próprio Cristo. Nós não somos só um pedaço de alguma coisa, mas participamos do próprio Cristo. A vida de Cristo, o que Ele viveu e já não vive mais aqui na terra, vive através de nós. Não é? Até alguém já escreveu, inclusivamente, um livro que fala muitas e muitas páginas para chegar à conclusão e dizer uma frase simples: nós somos pequenos cristos. Somos pequenos cristos a viverem aqui na terra hoje. Nós somos a representação daquilo que Cristo é. Aquele chamado celestial que o autor já disse no princípio do capítulo, somos nós que o agora representamos cá na terra. Somos nós que falamos e mostramos para as pessoas o que é isto. O que é isto? O que é este chamado? Define quem somos, define como agimos, define o que pensamos, define o que sentimos, define o que transmitimos, define o impacto que temos
tanto na nossa vida, quanto na vida das pessoas ao nosso redor. Esse chamado celestial tem características muito interessantes, que nós já temos ouvido semana após semana, não é? Semana após semana nós ouvimos mensagens aqui na igreja, ou mesmo quando nós pegamos a Bíblia, que agora está mais fácil, não é? Está na palma da mão, não é? Lembra-me, antigamente a gente andava, quanto maior a Bíblia embaixo do braço, mais santo, mais crente era, não é? Antigamente era assim, as coisas lá no passado tinham uma forma diferente de ser. A malta jovem hoje já é outra coisa. Epá, já não interessa. Qual é a aplicação que usas da Bíblia? Né? Se é uma mais XPTO, então aí tu és mais santo. Agora já mudou toda a cena. Já não é mais como era antes. Mas a gente andava assim, né, com aquela Bíblia enorme e tal, para mostrar, eu sou... Né? Não precisamos disso, nunca precisamos. Na verdade, nunca foi aquela a referência, não é? Mas nós lemos a Bíblia diariamente, temos essa possibilidade, temos a capacidade e temos a liberdade de lê-la todos os dias, não é? Nós viemos ao culto todas as semanas, quase, não é? Desculpem, eu faltei semana passada, pois, lá está. Falha, não é, Nadine? A Nadine já olhou assim, não é? Desculpa. Vou cuidar mais, né? Estávamos literalmente brancos, eu e a Márcia, a pintar a casa, e não havia hipótese, não deu tempo nem de tomar um banho, então, bora. Mas, irmãos, nós viemos e estamos permeados por esta mensagem constantemente, certo? Se é que lemos a Bíblia todos os dias, mas se não, ao menos aos domingos, nós recebemos mensagens de ensinamento, encorajamento, de exortação e etc. por aí afora. Certo? E várias delas dizem, não andeis ansiosos. E nós estamos o quê no dia a dia? Aflitos. Não é? Estamos ansiosos. Porque a Bíblia está a dizer para não fazer. Né? E nós lá estamos. Não é? Nossa identificação, por vezes, levamos-la mais levianamente, não com tanta convicção, como eu já disse antes, não é? A Bíblia diz-nos que nós somos vencedores em Cristo, mais que vencedores ainda, não é só vencedores, somos mais que vencedores, não é? E aí vem uma dificuldade, vem um questionamento no trabalho, na escola, na rua, qualquer coisa, e nós estamos com medo, apavorados, não é? Semana após semana, nós ouvimos palavras, ensinamentos. Todos os dias lemos na palavra. E cá vamos nós. Ai, meu Deus, o que será de mim? Não é? Nossa identidade, meus irmãos, precisa ser trazida ao de cima. Não pode ficar lá embaixo. Porque ela não é pequena, ela não é diminuta. Ela é a mais poderosa que há sobre a face desta terra. Não há outra. Por quê? Porque a nossa vida está baseada num poder que é maior do que qualquer outro poder que existe nessa terra. O poder da criação, o poder de gerar vida onde não há vida, não é? O poder de transformar vidas. E o texto diz-nos, algumas frases ele coloca, se enquanto pensamos, somos participantes do chamado celestial, ele diz o quê? Fixem os pensamentos em Jesus. Se fizermos isto, não perdemos o nosso foco do chamado celestial, se olharmos para Jesus, para começo de conversa. Para continuar a conversa, ele diz, somos casa de Deus, se, está uma condição aqui, se é que nos apegamos à esperança e à confiança que temos. Qual é essa esperança? Qual a esperança que nós temos? Do início da nossa vida. Pensem lá um bocadinho. Qual a confiança que nós temos? A esperança de salvação. As pessoas dizem, este mundo está perdido, já nada mais. E está mesmo. E não quero ser aqui alarmista nem negativo, mas não vai melhorar. Porque a Bíblia diz-nos que não vai melhorar. Então eu vou querer que melhore, por quê? Quero eu orar contra o que a Bíblia já diz?
Não há hipótese. Oração perdida, meus irmãos. Mas, não é? Nós temos uma vida para viver diferente disto. Agora, a questão é, estamos mesmo apegados à esperança e à confiança que temos em Cristo? A esperança de que Ele vai voltar, de que Ele vai nos levar para uma vida nova, para este impacto eterno que já está a tocar a nossa vida. Nós vamos desfrutar isso depois, não é? E como participantes de Cristo, ele diz, desde que, vamos ler ali neste versículo, que eu acho que essa é uma parte realmente importante, que é o 14, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Eu fico a pensar, quando cheguei nessa parte do texto, eu lembro-me da minha história, mas a pergunta que vem aqui para nós é, lembra-se da tua conversão? O dia em que olhou assim e disse, eu acho que esse é o caminho que eu quero. Não é? Realmente, é Jesus que eu quero. Lembram-se daquele dia? A minha já foi há 40 anos. Pois é, meu amor, já, não é? 40 anos. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. E sabe por que eu fui? Por medo. Medo do inferno. Rapaz, eu estava aterrorizado. Aos 11 anos de idade, num acampamento de adolescentes, lá no Brasil. Não é? E sabem como são os acampamentos. E nós também crescemos na igreja, a gente tem aquele sistema, não é? E eu estava totalmente dentro do sistema, não é? A gente só se converte quando o pastor à frente faz o apelo e tu vais lá à frente. Não há conversão fora disso. Pelo menos era assim que a minha cabeça de 11 anos de idade entendia. E lá estava. Passou a pregação da noite no acampamento. O pastor fez o apelo. E eu, não, acho que ainda não é hora. Né? Lá pelas tantas da madrugada, o medo tomou conta de mim. E eu comecei a orar. Jesus, não volta hoje, por favor. Hoje não, amanhã. Amanhã, depois do almoço, porque pela manhã tem mensagem, e eu vou aceitar, eu vou lá na frente, não volta hoje. Então passei a noite a orar, a pedir, Jesus, não volta, por favor, porque eu tenho que me converter antes, eu não quero ir para o inferno. Não é? Então lembro-me da sensação de pavor, lá vou eu para o inferno, arder, e nós no passado tínhamos uma mensagem muito sobre o pecado, falava-se muito sobre o pecado nas igrejas antigamente, hoje em dia já nem tanto, mas falava-se muito sobre o pecado, não é? Graças a Deus, Jesus não voltou, 40 anos depois ainda cá estamos, deu tempo, não é? De lá para cá, posso afirmar que vou estar com Jesus porque tenho confiança de que estou salvo e quando Jesus voltar eu vou subir com Ele. E digo isso todos os dias, para mim mesmo e para quem quiser ouvir. A minha esperança de que Jesus vai voltar, seja quando Ele quiser, ou quando findarem os meus dias, ela não desmoreceu, ela não se perdeu, não diminuiu-se ao longo do caminho. Ao contrário, porque aquela experiência que era pavor e medo de ir para o inferno, naquele momento, parece uma coisa mágica, e realmente é, naquele momento em que eu fui à frente no dia seguinte, e alguém orou comigo e explicou o que era a salvação, o sentimento que eu recebi naquele momento transformou minha vida por completo. Dali para frente não haviam mais dúvidas. Não me interessa. Mas lá naquele sítio é perigoso e tu morres. Morro, boa. Não é? Já vou dizer como Paulo, morrer para mim é lucro. Não é? Para mim morrer é lucro. Porque a minha vida é Cristo. Vou procurar a morte? Não, isso já é outra coisa. Gosto muito de viver, gosto de estar cá na terra, há muita coisa boa. Claro que eu quero ver o que tem lá no céu, mas ainda há muito para se viver aqui. Então, meus irmãos, qual é a tua experiência de salvação? A esta experiência, a este sentimento que nós temos que nos agarrar. É isso que o texto está nos a encorajar a fazer. A esta esperança, a esta confiança lá do princípio.
Se nós a perdemos ao longo da caminhada cristã, nós temos que achá-la novamente. Porque é isto que nos faz participantes de Cristo. Sem isto não somos. Nós não temos uma identificação, porque ela começou um dia e é infindável. É para a eternidade. Nós é que a diminuímos, nós é que a cortamos a meio. E é isto que nós não podemos fazer. E o texto está nos a dizer que nós precisamos dessa identificação, precisamos desta identidade todos os dias, para termos o mesmo impacto que Jesus teve em nossas vidas e continua a ter no mundo hoje, que é eterno, e a salvar muitas pessoas, a salvar muita gente, não é? Então é mais ou menos isso, meus irmãos, que nós, o texto está nos a dizer, que a razão da nossa fé não deve mudar. O motivo da nossa confiança e esperança na salvação não pode mudar. Tem que ser a mesma. Porque a pessoa que gera, a pessoa que é a origem desta razão, não muda. Cristo muda? É o mesmo ontem, hoje, amanhã e será eternamente. Se ele não muda, porque aqui eu mudo. Claro, somos humanos, somos fracos. Não vamos deixar de perceber e realmente relatar isso, e é isto que nos acontece. Mas aí é que temos que realmente contrapor o que somos, a nossa humanidade fraca e sensível às variações do dia a dia, com o poder e a capacitação que recebemos de Jesus, do Espírito Santo, que o texto aqui fala tanto, não é? Nós, por exemplo, não é o nosso foco de hoje, falar do quem somos, mas foi uma pergunta que meti ali, eu queria só dar um parêntese, não é? Não vamos deixar a irmã Paula atender o telefone? Ok, liga depois. Desculpa, mas é daquelas coisas, perco o amigo, mas não a anedota, não é? Não há nada a ver, Paulo, só brincar. Meus irmãos, quem somos nós? Não é? Nós estamos dentro de uma igreja Irmãos Menonitas. Somos uma igreja Irmãos Menonitas. Não sei se o nome soa estranho para alguns, talvez, não é? Mas nós somos parte de uma denominação que tem representação mundial. Nós não somos só esse pequenito corpo aqui. Nós somos só as igrejas que tem aqui em Portugal. Há lugares em que são em milhares e milhares de pessoas. Vocês querem ver as estatísticas dos nossos irmãos menonitas pelo mundo? Vamos ver se a gente consegue. Temos aí uma imagem do site da ICOMB. Vocês podem visitar o site depois, é ICOMB, exatamente como está ali, .org, e lá vocês vão ver todas as conferências Irmãos Menonitas do mundo, por onde estão espalhadas. E a maior antigamente era o Congo, hoje a Índia já passou. Não é? A Índia já ultrapassou, mas são centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo que professam a mesma fé que nós. Ou seja, são pessoas que têm a mesma confiança, a mesma esperança, e estão espalhadas pelo mundo. E se a gente sai da nossa denominação, obrigado, e vai para as outras, que é a Igreja de Cristo, como um corpo ainda maior, porque nós não somos a única, não é? Há várias, e não negamos as outras, o impacto desta mensagem, desta vida de confiança e esperança é ainda maior. Somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, não é? Uma boa quantia, vamos estar lá no céu. Não é? Então, meus irmãos, para termos a garantia de que vamos lá estar, precisamos viver de acordo, porque o escritor aqui, aos Hebreus, esta palavra, essa não é uma palavra, mas eu não sou péssimo em português, mas este conjunto de palavras aqui, que diz, desde que causa-me confusão, sempre. Porque é um condicionante. É uma condicionante. E se eu não respondo de acordo, será que estou dentro? Será que estou fora? Há que se pensar. E eu queria que nós pensássemos sobre isso um bocadinho hoje. Porque realmente, por vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, e olhamos domingo após domingo e vemos o quê?
as mesmas pessoas e começamos assim, né? A apontar os dedos. Por que é sempre igual? Há pessoas que já vieram e já saíram e falam, aquilo está sempre igual, é sempre os mesmos. Fogo, alguma coisa, não estou a dizer que eles estão certos, não é? Mas alguma coisa mostra-nos que, se calhar, podemos avaliar-nos. O que é que está-se a passar? É só um alerta, meus irmãos. Não é? Evangelismo nem sempre é para todos. Mas viver a convicção de que sou um filho de Deus salvo, isto é para todos. Isso não muda. E a partir do momento que eu vivo isto, eu nem preciso abrir a boca para evangelizar. Não preciso. Basta viver. Não é? E o resultado vê-se logo. Aonde? Cá dentro. E na próxima igreja que a gente vai ter que abrir, e na próxima. Não é assim, pastor? Estamos a sonhar grande. Nada de fasquia cá embaixo, sempre lá em cima. Construir também. Primeiro vamos ter que construir uma maior para caber a malta que cá vem. Depois vamos ter que achar outros sítios, porque vão pingar outras, não é? E daqui de dentro saem muitos, não é? Por quê? Nossas crianças estão a ouvir, não é? Eu hoje pela manhã já falei, não, está resolvido, que é a próxima questão. O que é que nós somos? Nós somos isto, não há como mudar. Se não és isto, estás no lugar errado. A própria Bíblia diz, não vale a pena estares aqui, porque estás a perder teu tempo. Se não és isto com convicção, vai viver a tua vida. É melhor, porque assim aproveitas o que está lá, e assim não estás aqui a enganar-te e nem enganar a ninguém. Porque a vida é para ser desfrutada por completo. Não é? E nós, se achamos que estamos, mas não estamos... Há um outro versículo da Bíblia que eu gosto muito, que a gente brincava com a nossa malta jovem lá no Brasil, acho que só o Christian, que era daquela época, não é? Nós dizíamos sempre entre nós, meus amigos, quem tem, tem, quem não tem, não tem. Isto é um versículo da Bíblia. Alguém sabe dizer onde é que está? Não? Nem eu lembro mais, pronto. Mas Jesus a dizer, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem, não tem vida. Ou seja, se nós estamos a falar de uma vida que nós queremos continuar depois da morte, nós temos que tê-la por completo. Se não a temos, estamos a nos enganar, estamos em cima do muro, estamos a viver uma coisa que não é nem lá nem cá. Não somos quentes nem frios. E se somos mornos, já sabemos o que vai acontecer. Não há hipótese, não há meio termo, não há mais ou menos na vida com Deus. Fácil? Nem um pouco. Eu sou muito mais parecido com Paulo. Paulo andava a lutar muito, e ele mesmo disse, não é? Paulo era um homem corajoso, ele dizia, sigam-me a mim porque eu estou a seguir a Cristo, imitem-me a mim, sejam como eu, certo? Não é? Mas também tinha coragem de dizer, olha, o que eu quero não faço e o que não quero faço, não é? Então eu sou como Paulo, o máximo possível. Tento a seguir a Cristo, se alguém vier, vamos fazer e juntos e lá chegamos, mas por vezes o que não quero, faço. E aí entra a graça, a misericórdia e tantas outras coisas que nós já ouvimos e sabemos que estão ali. Mas não usamos, não tomamos posse disso muitas vezes, porque ficamos a condenar-nos e a condenar as pessoas e a apontar os dedos para aquele que está ao nosso lado. E a dizer, mas olha, tanto tempo na igreja e olha para isto. Gente, não é assim, isto não é vida. A vida é desfrutar daquilo que Deus tem. E o que Deus quer que nós sejamos, então, que nós não vamos deixar para amanhã e podemos já ser hoje. Não é? O que é isto? O que Deus espera de nós, meus irmãos, são coisas simples. Que nós ouçamos a voz do Espírito Santo. Se ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o vosso coração. Simples, para começar, não é? Vimos as crianças aqui, já nos ensinaram exatamente isto hoje. Falando sobre quem? Samuel, profeta. Samuel, Eli.
Chamaste-me? Não, não fui eu. Volta a dormir. Samuel representa 100% essa prática que nós temos de lá e cá. Estão a ver? Deus fala conosco. Não era. Era alguém outro. Deus diz, Marcos, vai lá, faz isso, aquilo outro, porque tem lá uma pessoa que precisa ouvir do amor de Deus. Não, é muito complicado, Deus. Deixa estar. Não era comigo. Não é? Fazemos isto ou não fazemos isto? Nós negociamos com Deus constantemente. Claro que Samuel estava numa condição que ele já estava encaminhado para ser mesmo profeta, não é? Tem toda uma história por trás, não vale a pena, mas quando ouviu a mensagem, a voz, o que é que ele fez? O mínimo que nós podemos, temos e precisamos fazer. Levantou-se e foi ver o que era. No mínimo, mexer-se um bocadinho. E a terceira vez, explicaram-lhe, olha, é Deus que está a falar contigo. E lá está. Temos a solução. Não é? Difícil? Simples. Porque o Espírito Santo está cá dentro. Outro texto da Bíblia, podemos trazer mais um pedaço. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. Não é? E assim entendemos a palavra. Jesus disse, eu vos enviarei o meu Espírito, que vos explicará tudo o que eu vos ensinei. Vivemos na dúvida porque queremos. Vivemos desanimados porque gostamos do sofrimento. Somos lá um tipo assim, eu assar. Não é? Meus irmãos, o que Deus quer que sejamos hoje. O texto nos traz a palavra que já foi dita aqui antes também pelo pastor no princípio, que encorajemo-nos uns aos outros. Não há hipótese da gente passar esta vida sozinho. Não há hipótese. Por isso somos comunidade, por isso somos congregação, por isso somos ajuntamento. Por isso existe a igreja, para dar força um ao outro. Irmão, estou fraco. Vai na casa do irmão, ora com alguém. Agora fica lá isolado. Sabem a história do que acontece quando tiramos uma brasa do braseiro. Não é? Não precisa exemplo mais vívido do que este. Tira-se uma brasa do braseiro, o braseiro continua a encandecer, mas aquela brasa esfria-se e morre. Esfria-se por completo. Se nos isolamos, estamos tramados. Só vão vir problemas. E depois passam-se meses e não sei quantos, a gente vem para a igreja, minha vida está tão difícil. Claro. Saiu de perto do calor. Vai passar frio. Não há hipótese. E está frio. Não é? Meus irmãos, o que Deus quer que nós façamos, que pratiquemos os ensinamentos da Bíblia que nós lemos e ouvimos. Tiago 1:22 diz-nos exatamente isto. Não sejam somente ouvintes da palavra. Eu só queria contrapor esta parte, porque o texto está nos a dizer para ouvirmos a voz do Espírito Santo, não é? Mas de nada vale se só ouvirmos e não fazermos nada. E esse é o problema. Nós tendemos a ficar parados, estacionados. Não é? O mal de um século pode ser o comodismo, a conformidade. Nós podemos ficar ali a vida toda e fazer nada, e ser nada, não impactar ninguém, nem mesmo a nós próprios. Deus quer que nós vivamos a sua boa, agradável e perfeita vontade. É isso que Deus quer para nós hoje. Deus também não quer pouca coisa para nós. Não é? Deus quer realmente, a fasquia de Deus é ainda mais alta do que a nossa, muito mais alta do que a minha. E o que Ele quer que nós vivamos é uma vida boa, agradável e perfeita. São palavras fortes para o mundo em que nós vivemos hoje. Não é? Dá para se viver uma vida perfeita neste mundo? Nestas condições? Guerras, assaltos, fome, doenças manipuladas pelo próprio homem para criar situações ou condições que vão trazer benefícios aqui ou ali.
Há muitas situações. É possível viver uma vida perfeita nestas condições? Sim, é possível. Eu costumo dizer que com Cristo não há derrotas. Nossa vida com Cristo não há derrotas. É sempre vitória. A própria palavra diz que vivemos de glória em glória. E a glória remete à vitória. Porque não há glória sem vitória. E lá está. Vivemos vitória após vitória. De um jeito ou outro, se falhamos no pecado e precisamos voltar à graça de Jesus, é vitória. Por quê? Porque agora estamos recebendo o perdão novamente. Vitória da mensagem de salvação de Jesus Cristo. Não é? Se acertamos e partilhamos a mensagem com alguém que salva-se, não é? Vitória. Uma alma foi salva. De um jeito ou outro, é vitória no nosso erro e no acerto. É vitória sempre. Sempre temos glória, vitória e sempre recebemos aquilo que Deus prometeu nos a dar. Hoje ainda vínhamos no carro e a Márcia trouxe-nos um quiz que ouviu na internet. Eu achei interessante. Tem a ver com o que nós estamos a falar um bocadinho, porque fala da identidade e daquilo que queremos e que nós buscamos. Desses vídeos que fazem no meio da rua e fazem uma pergunta à pessoa para ver qual é a resposta ou a intenção. Então, a pergunta, se eu estiver errado, meu amor, por favor. Não é? A pergunta era, o que é que preferes? Ser milionário ou uma reunião com Jesus face a face? O que é que vocês preferem? O que é que vocês escolheriam? Ser milionário ou ter um encontro com Jesus, uma reunião de 1 hora, meia hora, seja lá o que for, face a face com Jesus, hoje? Vá, digam-me coisas. O encontro com Jesus. Boa, temos aqui alguém que já... Melhor coisa da vida. Pois, é 1 horinha só, mas está tudo bem. O que mais? Mais algum corajoso a dizer? O que prefere ser? Milionário ou encontrar-se com Jesus por 1 hora? 1 hora com o Criador dos céus e da terra. Amém? Não estou a dizer que está ruim. O que vocês acham? Milionária. Ok? É isto. Honestidade, pá. Não é? Quem mais? Arrisca, mais uma. Mila. Tu queres Jesus? 1 hora com Jesus. Uma reunião, tá bem? O que mais? Mais alguém? Reunião com Jesus. Parece que a reunião com Jesus está a vencer. Então vamos encerrar aqui o quiz. Meus irmãos, a resposta da pessoa foi como a Wanda. Eu ia responder como a Wanda. Eu quero ser milionário. Na verdade, vamos caminhando. E, Wanda, eu também queria ser milionário. Por quê? A resposta que deram no quiz, e foi a mais acertada, na minha opinião. Nós sempre queremos aquilo que não temos. Certo? Normalmente, e até feito um artigo sobre a satisfação da vida, não é? Aqui a nossa irmã psicóloga pode saber o que é a satisfação da vida e ajudar-nos nisso, mas qual era a satisfação da vida? Perguntaram para várias pessoas de diferentes níveis sociais. Perguntaram ao pobre quanto precisava de dinheiro para poder estar satisfeito. A resposta do pobre? Um bocadinho mais. Não é? Perguntaram ao da classe média. Quanto precisava para... Um bocadinho mais. Ao milionário, ao bilionário, sempre a mesma resposta. Nós queremos sempre um bocadinho mais. Não temos um número muitas vezes, não é? Mas lá está. Nós buscamos um bocado daquilo que não temos. E é isso que está por trás dessa pergunta. Eu queria ser milionário, porque eu não sou milionário. Jesus eu já tenho, todos os dias. Eu não preciso de 1 hora com Jesus hoje. Eu quero a eternidade com Jesus. Isso não foi a pergunta. Falou-se de uma reunião de 1 hora com Jesus. Jesus eu já tenho, falo com Ele todos os dias. O que eu quero lá ser? Eu quero aqui ser milionário, vou viver e abençoar e fazer o que Ele quer que eu faça cá, com todo esse potencial financeiro na minha mão. E quando Ele voltar, eu estou a eternidade junto com Jesus.
Esta é a minha opinião. Não vamos aqui discutir opiniões, ok? Cada um fique com a sua. Mas, meus irmãos, é isso que nós temos o melhor e, por vezes, queremos um bocadinho mais do que está ao lado. Não é? Daquele outra coisa que outro tem. Mas já temos o suficiente. Já está o tempo a passar. Nós olhamos para o texto até aqui e tiramos ensinamentos, respostas para a grande pergunta da vida. Quem sou eu? Quem és tu? Quem somos nós? Então aí as respostas. Há vários outros textos que vão responder na mesma direção. Não é? Nós olhamos para o texto e vimos quem Deus quer que nós sejamos daqui para frente. Agora uma pergunta para a gente concluir, que também a resposta está no texto. Se olhamos para o texto, a pergunta é: quando que vocês acham que nós devemos viver desta forma? Quando que nós devemos começar a ser... já tiraram ali, não tem problemas. Quando que nós temos que começar a pensar, agir e sentir desta maneira? Quando? Hoje. Não é amanhã. Ontem já não temos controle. Já não sabemos o que foi. Já foi. O máximo que conseguimos fazer com ontem é corrigir para não cair no mesmo lugar hoje. Certo? Amanhã ainda não sabemos. Não sabemos se vamos acordar. Hoje, acordamos. Estamos aqui bem vivos. Por enquanto. Mas com a esperança e a expectativa de chegar ao fim deste dia e começar a segunda-feira e ir trabalhar e viver a vida. Não é? Essa é a esperança e a expectativa que temos todos os dias quando abrimos os olhos. E isto vem de um outro texto maravilhoso que vai abrir um tema, se calhar, para mais para frente, para o futuro, que é justamente esta vida maravilhosa que nós temos junto com Jesus, que está lá no texto de João 10, capítulo 10. Quem sabe? João 10, 10. Esse é daqueles que o crente tem que saber. Hã? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida com abundância. Exatamente este. Gente, este nós temos que saber. Isso aí é regra da escola bíblica dominical. Tem que saber. Jesus prometeu-nos uma vida com abundância. Ou aqui, como diz na nossa versão da NVI, plenamente. Plena, sem faltar nada, sem duvidar nada, sem questionar nada, tudo completo, perfeita. Porque essa é a boa vontade de Deus para nós. É possível, meus irmãos. É possível. E ao fazermos isto, o impacto que vai acontecer ao redor de nós, ao redor da nossa família, da nossa igreja e no país, na cidade, para começar, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, e vai espalhar-se pelo país todo. Assim como aconteceu, que já vimos, temos uma comunidade de milhares de pessoas ao redor do mundo. Assim nós podemos conhecer a Angelina, que veio das igrejas que são parceiras nossas na Alemanha. Não é? É assim que nós conhecemos as pessoas ao redor do mundo. Através desta vida em comunidade, através dessa fé que se alastra e que toca outras vidas e que transforma outras vidas. E quem é que tem que fazer isso? A última pergunta. Quem é que tem que fazer isso? Nós mesmos. Não é? Nós gostamos de orar, Espírito Santo de Deus, quebranta a minha vida. Ele faz, transforma, até cantamos muitas vezes, não é? Mas a parte da ação, nisso aqui, cabe a mim, cabe a ti e cabe a nós como igreja. Não cabe a mais ninguém. Eu não posso transformar o meu amigo do lado. Posso ajudá-lo, mas transformá-lo, não. Ninguém pode me transformar a mim. Podem ajudar-me. E, por favor, ajudem-me. Mas
Transformar-me, só eu posso. Ninguém pode fazer por mim aquilo que Deus quer que eu faça. E esta transformação, meus irmãos, vem realmente ali. É um texto que eu gosto muito e compartilho quase sempre que posso. Está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, faz parte da minha base teológica, né? Que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Se é racional, é coisa que nós podemos pensar, agir e fazer. E não vos conformeis com os padrões ou com os moldes deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, nós gostamos das promessas de Jesus, do que Ele faz e tem feito em nós, mas temos um trabalhinho a fazer do nosso lado também. E é isto que eu queria deixar-nos como exortação para esta semana, que levássemos este pensamento. O que eu ainda preciso fazer? Aonde eu ainda tenho que quebrar-me a mim mesmo? Quais são as brechas que eu tenho que fechar na minha vida? De hábitos, costumes, jeito de ser, feitio, o que quisermos, que vão fazer com que eu consiga ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Confesso que é uma luta, meus irmãos. Eu luto com isso todos os dias. Por vezes acho que estou a ouvir o Espírito Santo, mas estou a ouvir qualquer outra coisa. Depende muito onde eu vou, qual é a fonte que eu vou buscar. Há pessoas que vivem completamente no mundo de hoje, completamente influenciadas e bloqueadas pelas redes sociais. Ah, mas as redes sociais falam isso. Eu falei, quero lá saber o que dizem as redes sociais. Eu tenho o Facebook, tenho o Instagram, tenho o TikTok, tenho o que mais tem lá? WhatsApp, essas coisas. Eu sou péssimo para isso. Não vou lá ver, não sei. Não me interessa o que as pessoas dizem ou falam. Não interessa o padrão que o mundo está a pôr. Se eu tenho o meu padrão definido, não interessa. E isto é o que nós temos que pensar. Eu queria que vocês pensassem durante esta semana e encontrassem ao menos uma areazinha só, um hábito, uma questão na sua vida para mudar, para alterar, que o vai levar mais para perto de Jesus e vai fazer com que consiga ouvir a voz do Espírito Santo com mais clareza, ao ponto de ser chamado como Samuel levantou-se, foi, e o impacto que teve no povo de Deus. Se calhar está realmente aqui dentro, ou estão aqui dentro, muitas pessoas que Deus quer usar para tocar em vidas lá fora. Mas se eu não me transformo, se eu não me dispuser a ouvir a voz do Espírito Santo e ir na direção da onde Deus quer que eu vá, não vai acontecer. Deus vai ter que levantar outro, porque Deus não deixa a sua obra limitada aos homens. Ele vai fazer. Mas, meus irmãos, nós temos a oportunidade de participar na gloriosa obra de salvação de Jesus na terra. E estamos aqui encolhidos, porque eu não quero ofender as pessoas. Então, ofenda o Criador. Qual pior nós queremos escolher? O que é pior? Ofender as pessoas ou ofender ao Criador? Já vamos começar a entrar em muitas outras áreas, vamos deixar para o futuro, mas esta vida que nós temos, que Jesus nos prometeu, é uma vida em abundância, e ela é em todas as áreas. Queremos voltar a falar disso no futuro, meus irmãos, porque muitas vezes nós limitamos algumas áreas desta vida e as pessoas acham que são por realizações próprias ou não, mas tudo tem a ver com Jesus a atuar em nossas vidas. Tem a ver pelo controle de Jesus sobre as nossas vidas, porque Jesus está sobre a casa de Deus, e a casa de Deus somos nós. Então, que esta semana nós possamos, sim, pensar o que vamos transformar em nossa vida. Nós, que já somos filhos de Deus,
que já temos a confiança da salvação. Precisamos transformar. Agora, se tu estás aqui e ainda não tens a certeza de que tens a salvação, hoje é o dia de confessar. Hoje é o dia da tua salvação. Porque o texto já nos disse, não é para amanhã, nem foi para ontem, é para hoje, ouvir a voz do Espírito Santo. Se estás em dúvida, se Jesus volta hoje e tu ficas para trás, é porque não estás a ouvir a voz do Espírito Santo ou não tens 100% de confiança na tua salvação, na tua entrega para Jesus. E tu podes fazer isso hoje. Hoje pode ser o dia da tua salvação, assim como foi na minha 40 anos atrás, e de lá nunca mais larguei. Mas esta transformação de vida, eu gostaria muito que todos nós pudéssemos experimentar. Viver esta vida nova em abundância é maravilhoso. É isso que eu posso dizer do que tenho vivido nestes últimos 40 anos. É maravilhoso. Meus irmãos, fechem seus olhos.